Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Giro da Transparência, podcast que fala dos bastidores, das histórias por trás de organizações premiadas com o troféu Transparência, reconhecendo empresas na nova era de responsabilidades. Sempre falando sobre o caminho que essas empresas trilham e como elas se destacam na arte da transparência. E, claro, também levando as principais informações sobre essa bandeira da transparência ao mercado. Eu sou o Sandro Badaró, jornalista, seu anfitrião por esse passeio, por estratégias, desafios e inovações que tornam essas organizações dignas de tal reconhecimento. Conversando com líderes visionários que levaram essas empresas ao troféu Transparência, a serem uma das 30 empresas mais transparentes do país. Mas também, hoje a gente fala um pouquinho mais da importância do processo de auditoria, como a auditoria auxilia essas companhias nesse caminho que não é fácil, mas que levou essas empresas a conquistarem o troféu Transparência. Nesse episódio eu converso com a Viviane Bauer, que é sócia de auditoria Real Estate, e o Henrique Campos, sócio de auditoria contábil da BDO. Sejam muito bem-vindos, um prazer receber vocês no Giro da Transparência. Obrigada, prazer estar aqui hoje. Obrigado, prazer. Eu queria falar justamente para a gente começar sobre esse slogan, Era de Responsabilidade. É um desafio, sem dúvida, para as empresas. Como é que vocês enxergam, primeiro, a importância das empresas encararem esse lema, Era de Responsabilidade, e o desafio que isso traz para as companhias? Eu acho que a era da transparência veio para ficar, né? Então, a sustentabilidade que a gente já tratava há muitos anos, chegou um pouquinho aí na pandemia, parece que apareceu nesse momento, mas não, né? Ela já existe há bastante tempo. E o mercado agora começou a cobrar isso das companhias, né? Então, essa questão dessa conexão entre as informações não financeiras e financeiras vai ser cada vez mais requerida e a transparência consequente disso tudo, né? Então, não basta agora ter uma boa demonstração contábil, mas também as outras peças que são divulgadas em conjunto têm que conversar. Acho que o mundo também está passando por um momento um pouco diferente, né? Você tem a questão das guerras, o pós-pandemia, a questão das mudanças climáticas. Aqui no Brasil nós também temos as nossas questões internas, né, que não são poucas, a gente sabe, né, complicar, tem a questão da economia, fazer negócio no Brasil é difícil. Isso acaba levando as empresas a desafios muito grandes. Então, as empresas se sentem desafiadas, têm dado respostas e boas respostas. Eu acho que o ESG veio para moldar, e a Viviane foi muito feliz em dizer que parece que apareceu na pandemia, mas não foi. É um processo que já tem um tempo. E as empresas desafiadas têm respondido. É só importante, dentro da palavra responsabilidade, a gente nunca esquecer que a gente tem que, como nós auditores, seguir as normativas, né, os regulamentos, as leis, etc. Mas acho que elas têm feito um bom trabalho. Não é fácil, é difícil, a gente vê isso no dia a dia, mas elas têm feito isso. As tecnologias têm ajudado, a gente vai falar mais disso, mas é um caminho importante. E a transparência, como a Viviane falou, veio para ficar. A pandemia não fez nascer, mas, por outro lado, acelerou. Então, isso é importante. O trabalho que vocês têm acompanhado, claro, como você falou, né? Não é só mais uma demonstração de números, você tem que trazer todo esse trabalho de ESG para dentro disso. As companhias, no geral, têm entendido isso? Têm feito um bom trabalho nesse sentido? Estão evoluindo, pelo menos? Se não por força própria, né, por convencimento, por requerimento, né? Então, vai acabar tendo que entrar na dança também e fazendo essa adaptação. Então, eu acredito que é um processo, não adianta também querer que no momento 1 ali todo mundo já esteja implementado com a norma tinindo, né? Mas que já tem algumas empresas pioneiras, essas inclusive que ganharam, né, o Prêmio Transparência, que já fazem há mais tempo. Então, elas já saem na frente, já tem o know-how e, consequentemente, elas também constroem, né, um benchmark para ser também olhado pelas outras que vêm na sequência.
né? Mas uma coisa importante que o Henrique trouxe também, essa questão, né, de como se preparar, né? Porque existe essa responsabilidade de você trazer profissionais. E onde estão esses profissionais, né? Então, capacitação dessas pessoas e dos próprios auditores, né, para saber como lidar e como auditar essas informações vai ser essencial, né? Então, não só por parte das empresas na preparação, mas também do nosso lado aqui, né, na formação também para preparar a auditoria. O troféu Transparência, ele nasceu muito vendo a questão dos líderes. Eu acho que hoje nós chegamos num caminho que a transparência, o capítulo ESG, ele virou um ecossistema que está se retroalimentando. Então ele vai da empresa, ele vai para aquele que tem o capital e empresta para a empresa, até o consumidor que está, né, por coincidência, hoje a gente está numa Black Friday, né? Então o consumidor está lá na prateleira, lá, escolhendo o produto dele. Eu vejo pela minha família, hoje as pessoas começam a ver, ó, tal empresa, tal produto, tem uma resposta X, Y, nem que eu tenho que pagar um pouco mais, mas Ainda tem uma barreira para algumas pessoas do custo, né? Isso, mas as pessoas já estão começando a pensar mais sobre isso. E a resposta das empresas, porque, queira ou não, ela tem que ter um resultado para o acionista, para o investidor, né, para a fornecedora, etc. Tal. Então, ela também está sendo cobrada. Então, o que era eu vou usar aqui um termo forte, uma casta das lideranças, hoje a boa notícia é que virou um ecossistema. Agora, como a Viviane bem falou, o ecossistema demanda recursos. Recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos de metodologia, de pesquisa, de políticas públicas. Ou seja, esse ecossistema ele é demandante também. Então, acho que esse é o desafio que a gente está passando no momento. A gente fala, o nosso sofrimento diário aqui é quase um desabafo meu e da Viviane, que é a questão dos recursos humanos, né? Falta gente. E a gente está vendo isso na nossa firma e em outras empresas, nos colegas no mundo inteiro. A gente conversa com o mundo inteiro e às vezes a pessoa fala, eu não posso entregar o trabalho no dia X porque eu não tenho os recursos humanos necessários. Então isso é uma coisa que talvez seja o desafio do momento. A gente fez aqui recursos humanos, mas eu vou para todos os recursos. Recursos financeiros, tecnológicos, metodológicos, trazer academia, fazer pesquisa, ciência, para a gente poder dar essas respostas que a gente está demandante no momento. Antes da gente entrar um pouquinho mais dentro do processo de auditoria, como isso tem auxiliado as empresas, um último ponto a gente vive numa era de aparências socialmente, né? As redes sociais estão aí para isso. E existem ainda empresas que, para fora, estão super alinhadas com o ESG. Quando você vai olhar para dentro, é só aparência mesmo. Quando você vai fazer uma auditoria, é fácil identificar isso? A empresa que fala que faz, mas na prática não está fazendo nada? É fácil. Você começa a conversar com as pessoas e aí você percebe que o que está no relatório... existe isso mesmo? Eu não sabia. Então, a questão da comunicação ali, da ação interna, né, com os próprios colaboradores é bastante perceptível, realmente. Mas eu acho que mesmo assim, né? Então eu já faço auditoria na parte de sustentabilidade já há alguns anos também, há mais de 15 anos. E no começo, essa área, o relatório de sustentabilidade, a peça ficava muitas vezes dentro do departamento de marketing. Né? Então, assim, quando eu comecei, eu tratava com pessoas do marketing. Né? Já teve depois alguns que passaram para o jurídico. Hoje já existe uma estrutura, então já tem uma área de sustentabilidade nas empresas cuidando dessas questões. E aí a coisa começa a melhorar. Então eu percebo assim que mesmo que às vezes a intenção inicial é produzir uma peça de marketing, você fez ali a primeira. Depois o compromisso vai estar assumido. Então você vai ter que melhorar aquela primeira peça. Colocar em prática. E aí a coisa começa a funcionar. É natural o processo, porque aí as pessoas começam a demandar. Os fornecedores, os bancos, os outros demais stakeholders ali começam a querer questionar e falar, bom, agora que você está fazendo isso, eu quero mais isso, né? E assim vai. Então, eu acho que é um processo natural, tem que ter um pouco de paciência, né? Acho que todo mundo
percebeu também assim o quanto pode ser prejudicial você ter a sua imagem afetada negativamente por algum tipo de evento que você já sabia ou que você já deveria ter, de certa forma, divulgado, né, ao mercado. Então, eu acredito que as empresas estão mais atentas a esse processo, assim, estão fazendo as coisas com mais cuidado. E o bom é que, por exemplo, a CVM ela deu este prazo também, né? Agora, com a adoção das normas de sustentabilidade, 24 e 25 em caráter voluntário e 26 que vai ser obrigatório. Então, a gente tem um período ali para se preparar, a gente só não pode deixar para a última hora. A Viviane também falou muito bem que a partir do momento que você coloca o primeiro relatório no mercado, a gente estava até antes aqui falando de régua, né? A gente brincou que falaram para a gente que um determinado economista fez uma palestra para auditores e ele era conservador. Eu falei, depende da régua, né? Porque auditor já é conservador. Mas, fazendo analogia, quando você põe um primeiro documento desse no mercado, você criou a régua. E o bom do documento é que ele é comparativo. Então, ele vai o ano atual e o ano anterior. Então, você firmou um compromisso. Olha, eu nasci com estes números. Agora eu vou ter que ir melhorando. E o mercado vai acompanhando, os bancos vão acompanhando. Então, os colaboradores vão acompanhando e, como eu comentei, os consumidores vão acompanhando. Eu vou usar aqui um exemplo meu. Nós tivemos em São Paulo uma questão meteorológica e teve aí falta de energia elétrica. Quando a energia voltou na minha casa, eu fui ver os relatórios de sustentabilidade das empresas de energia elétrica. Foi, por exemplo, o Lei de Itaipu, que era o mais completo que tinha. E aí você começa a observar os indicadores. Aí você vê que da hora que nasce a energia até a hora que chega na sua casa, tem um caminho e como esse caminho está sendo desenhado. Óbvio que eu sou uma pessoa que acompanha mais de perto, etc., acompanha as novas normas, mas os consumidores de forma macro também estão observando isso. Então eu acho que é uma cadeia que está desculpa ser repetitivo, se retroalimentando. Então isso é um caminho sem volta e a régua está dada. Na questão da CVM, as pessoas falam, não, mas são somente 700 empresas. 100 mil, 1 milhão de empresas tem no Brasil. Essas 700 empresas representam boa parte do PIB brasileiro. E elas, por obrigatoriedade, têm a questão da transparência. Então, para aquele contador, eu estava visitando alguns escritórios no Nordeste na semana retrasada. As pessoas fazem as perguntas justamente daqueles que ganharam o troféu transparência. E eles usam eles como guia. Então é importante isso, você ir colocando essas informações no mercado, você ir colocando dados no mercado para você ir influenciando outras pessoas, outros mercados. Então eu acho que o ciclo é bom, mas eu também concordo com a Viviane. Às vezes a gente sofre um pouco de ansiedade, né? A gente quer os resultados na próxima semana, no próximo mês, e a vida não é assim. Então é um ciclo iniciado, a gente tem que retroalimentar, tem que ver a questão dos recursos, mas ele está indo bem. Eu estou muito otimista com isso e eu sou auditor. Para deixar claro aqui. Tem que começar de algum lugar. Exatamente. A gente está falando aqui de transparência, de cultura de transparência. Olhando para os processos de auditoria, a gente está. Como é que vocês avaliam que está agora e a evolução de uns anos para cá, enfim, do prazo de um tempo para cá, como é que está a transparência dentro do processo de auditoria? Eu acho que está cada vez mais demandante também, né? Eu acho que, se você olhar o próprio relatório do auditor, ele teve uma evolução considerável, né? Tinham 3 páginas quando eu comecei na profissão, acho que talvez menos do que isso, 3 parágrafos, 4 Quando eu parágrafos. estava na faculdade, eram 2 parágrafos. 2 parágrafos. E foi aumentando o número de parágrafos. Hoje ele já deve ter, um relatório limpo, já deve ter no mínimo umas 3, 4 páginas. E vai aumentando, né? Então, tem os principais assuntos de auditoria hoje, né? Que são requeridos para as companhias listadas. Tem também agora discussões nas normas de auditoria que vão trazer também complementos no relatório do auditor sobre fraude, sobre a questão da continuidade operacional. Então, são outros temas que as empresas também vão ter que se preparar
porque aí a gente vai ter que, consequentemente, auditar essas informações que vão constar nas demonstrações contábeis e, consequentemente, no relatório de auditoria. Então, e como que esse processo acontece, né? Na verdade, assim, às vezes eu ouço as pessoas falando, por que o relatório do auditor está aumentando tanto de tamanho, né? Mas é uma demanda dos usuários, né? Então, quem são os usuários? Os investidores, os bancos, enfim, uma série de pessoas que usam aquela informação e estão falando que só a demonstração contábil não é suficiente. Então, que o relatório de auditoria tem que trazer mais transparência sobre o processo da auditoria. Então, em alguns países, por exemplo, no Reino Unido, na Holanda, eles colocam até a materialidade que é utilizada no trabalho, né? Eles fazem um descritivo ali de como aquela materialidade foi calculada, o risco da auditoria. Então, eu acredito que até para nós também, esse processo de transparência vai ser cada vez mais solicitado e transparecido ali no próprio relatório do auditor. Eu talvez seja o mais experiente, né? Para não falar mais velho dessa bancada aqui. Eu sou da época da auditoria em papel ainda, né? Tem um procedimento, só uma curiosidade, tem um procedimento de auditoria chamado circularização, onde antigamente você mandava uma carta e alguém te respondia contra a carta. Ele não ficou tão tecnológico, mas já melhorou. Mas ainda tem um caminho. Mas o processo de auditoria, assim como todos os processos no mundo, ele está embarcando tecnologia. Está colocando tecnologia nisso. Então, hoje, por exemplo, nós e os nossos pares temos áreas onde a parte mais robotizada já é feita por outro departamento e cabe a nós em campo ver a questão mais do julgamento mesmo. Por que eu estou falando isso? Porque a tecnologia tem nos ajudado na transparência. Mudaram os auditados, porque eles também embarcaram muita tecnologia, e mudou o processo de auditoria. E isso ajuda muito na transparência. Antigamente, para você publicizar algo, você tinha que publicar num quadro, num jornal. Hoje você coloca num portal de internet. Hoje eu estou em outro país, eu consigo revisar os trabalhos de uma equipe que está no interior de São Paulo, de forma online. Parece que não, mas você colocar... E a gente tem feito muito isso. A profissão tem feito um esforço, e aqui gratidão à ANEFAC, ao IBRACON, aos órgãos de classe, tem feito um bom trabalho nisso, de colocar tecnologia e poder fazer disso uma ferramenta de transparência. Então é um esforço importante que a gente tem feito. Falando ainda sobre tecnologia, mudou muito. Vai mudar muito mais? Vai porque a todo momento, né, surge coisas novas, né? Essa questão da inteligência artificial, a gente já vê muitos processos que estão mudando continuamente, realmente. E as normas de auditoria também estão prevendo essas mudanças, também por isso estão sendo atualizadas, né, e revisadas. O Henrique comentou do IBRACON, o IBRACON está fazendo agora um inventário de tecnologias existentes no processo de auditoria, até para auxiliar as empresas, né, os diversos associados nas opções existentes no mercado. Então, claro, a gente tem a rede internacional, que também já provê alguns tipos de ferramentas, mas tem algumas coisas que são muito específicas do Brasil, né? A parte tributária, por exemplo, acho que não tem ninguém tão complexo quanto nós, né? Então, tem algumas coisas que a gente precisa desenvolver soluções internas, né? Mas, realmente, diversos processos de recálculo que antes a gente demorava algumas horas para fazer, agora a gente aperta um botão e analisa as exceções. Então, realmente, isso ajuda bastante, mas também tem o viés aquele que a gente chama de você confiar demais também num processo automatizado e perder um pouco do ceticismo que é necessário no processo de auditoria, né? Então, assim, a gente não tem que confiar cegamente naquela informação que está sendo tratada, né, de uma maneira informatizada ali, com uma tecnologia, mas também o julgamento ali tem que ser exercido continuamente, né? Então, acho que esse papel a gente não vai não vai perder. Eu sou meio ovelha negra porque eu sou de uma família de advogados e eu sou contador, hein? Minha irmã outro dia me
mostrou uma peça jurídica feita no chat GPT, que é o que a Viviane falou. Então, ele trouxe a peça completa. Só que eu falei, né, visão de auditor, almoçando domingo na casa da mamãe, né? Assim, minha irmã, não confia exatamente nessa peça. Tem um ceticismo para você poder ver se isso é adequado. A ferramenta ajuda, inteligência artificial, chat GPT, robôs, isso ajuda demais. Mas a gente tem que ter esse julgamento, esse ceticismo, se isso vai poder nos ajudar ou nos prejudicar. E, ao mesmo tempo, saber que essas ferramentas têm os seus malefícios. As fake news, elas erram, a inteligência artificial está aí, né? Você vê a classe artística, se Hollywood está preocupado, imagine nós aqui. Então, a gente também tem que fazer, como a Viviane bem falou, esse julgamento sobre esse produto que a tecnologia nos traz e ter esse ceticismo, não perder esse julgamento, esse ceticismo, de poder saber se isso é adequado ou não. Só para você ter uma ideia, nos eventos da nossa firma, tanto o evento mundial de negócios, né, para tratar o negócio firma, quanto o nosso evento de auditoria, tiveram duas palavras, tecnologia e qualidade. E aí foi comentado muito isso foi nos trazido. Então, realmente é um assunto que está muito em voga, a gente tem falado muito disso. Na verdade, sim, de tédio a gente não morre, né? A gente tem bastante diversão, bastante desafio no momento. Dentro desses desafios, eu queria voltar a falar da era da responsabilidade para as empresas. É um enorme desafio. Como a auditoria pode auxiliar nesse caminho? Tanto da cultura da transparência como nessa era da responsabilidade para as empresas que tem que olhar para hoje e olhar para muito lá para frente. Eu acho que o processo de auditoria em si, ele é rico, né? A gente acaba é até injusto de certa forma, porque o nosso relatório ele é tão padronizado, não reflete todo o trabalho que é feito, né? Mas a gente também, depois que o relatório é entregue, a gente emite uma carta de recomendações, né? E essa carta de recomendações, ela pode trazer processo de melhoria considerável, né? Dentro ali de diversos setores que a gente transita quando está fazendo uma auditoria. E uma das questões de transparência, né, que no próprio formulário de referência você tem que levar os pontos significativos. Então, eu acho que é até um incentivo para as próprias empresas, né, para elas melhorarem internamente, é não ter esse tipo de pontos, né, no próprio formulário de referência. Então, é um processo contínuo de melhoria. Eu acho que essa preocupação da transparência e da responsabilidade não tem mais volta, né? Eu acho que vai realmente ser importante. E essa questão do lucro também é importante. Eu vejo muita gente assim falando da sustentabilidade, dessa questão de. Você até comentou também do custo, mas a gente já vê algumas empresas olhando de uma maneira diferente, às vezes falando assim, não, vale a pena eu fazer esse investimento que a princípio pode parecer muito maior, Pode parecer só um custo pode também. parecer só um custo, mas ele vai me economizar tanto lá na frente, ele vai me trazer outros tipos de benefício. E mensurar isso é que é às vezes difícil, mas eu acredito que as empresas já começaram a perceber toda essa questão, todo esse ecossistema que o Henrique trouxe aí, de ver a importância de ser transparente, né? E tem algumas empresas que foram pioneiras e estão super bem, né, até hoje, levando essa bandeira da sustentabilidade, né, e da transparência. O auditor, acho que ele tem uma qualidade que ele procura conversar com outros ecossistemas. Então, a gente procura ver nas nossas firmas internacionalmente o que está sendo feito, nas nossas dezenas de escritórios do Brasil, o que tem sido feito de bom, conversar com a academia, conversar com os institutos de ciência, e aí trazer casos de sucesso, soluções para os clientes. Isso tem ajudado muito os clientes. Esses desafios que a gente falou aqui no início, que as empresas estão passando e que estão dando boas respostas, a gente procura humildemente contribuir. Conversando com muita gente, ouvindo muita gente, nos reunindo. Ontem, por exemplo, eu e a Vivi tivemos uma reunião com vários sócios da firma para tratar de um determinado assunto, um debate que se estendeu além do prazo, mas foi muito rico e trouxe soluções. E
fora o nosso negócio, a gente está muito mais preocupado com o cliente. Então, a gente procura trazer esses casos de sucesso, aquelas pessoas que estão à frente do seu tempo, né, os futurologistas, para você pôr isso nos clientes. Os clientes, com humildade, têm entendido. Óbvio que tem casos que podem ser aplicados e outros não, é natural isso. Às vezes faltam recursos, como a gente falou, humanos, tecnológicos, financeiros, mas a gente tem procurado ser um norte a eles. A gente costuma brincar que, com humildade, a gente procura ser uma bússola para eles. A gente está ali para ajudar e nós também temos um papel social. Nós, da classe dos auditores independentes, dos contadores, temos um papel social de contribuir com a economia, de procurar gerar riqueza, de procurar gerar impostos, de formar pessoas para o mercado, de fazer projetos sociais e de dar exemplo. Então, acho que se você não é uma solução só, mas esse conjunto de soluções contribui com o mercado. Trabalho em conjunto. Queria agradecer vocês. Muito obrigado pela participação aqui. Sempre um prazer e até uma próxima. Obrigada, foi muito bom. Obrigado, Anefac. Estamos à disposição. Bom, nessa era da responsabilidade, a gente convida você também a fazer parte da Bandeira da Transparência, movimento pioneiro promovido pela ANEFAC. A transparência não é só uma prática, é um alicerce que permite a consumidores e investidores navegar o mercado com decisões bem fundamentadas. Continua com a gente, então, desvendando como a transparência tem remodelado o panorama empresarial e financeiro. O Giro da Transparência de hoje fica por aqui. Siga a ANEFAC nas redes sociais e até uma próxima.